Paz. Sei que é com a alegria Deus nos dá esse privilégio novamente aqui. Você sai do seu dia natural, da sequência natural, para que nós possamos não apenas estar em um ambiente, mas para que possa estar na presença de Deus, não estejamos no dia nas nossas casas, mas o diferencial é que nós estamos em comunidade. A igreja se reúne, eu sei que é no coração, por ver que Deus tem ocupação de um desejo de Deus. Por isso, sejam bem-vindos. Esse tempo, eu sei servir para que você seja edificado. Seu principal objetivo seja tocar o coração daquele que te trouxe com vida, com saúde nesse lugar. É aqui. Aquilo que for falado, o que for cantado, na verdade deve revelar não aquilo que nós queremos, aquilo que é a graça do nosso nome. Nós damos esse lugar a Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, e aquele que está, e através do Espírito está aqui neste lugar, para receber a nossa adoração, anseios do nosso coração, mas para depositar no seu coração os anseios do próprio coração dele. Então eu queria te convidar que você se fique em pé, indo comigo o Salmo de número 90. Juntos, aqueles que perceberam a sua tradução diferente, acompanhem o irmão do lado. Salmos 49, verso 5. Leiamos juntos. Reina o Senhor, temam os povos. Ele está enraizado acima dos bens. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobre todo elevado, acima de todos os povos. Celebra em eles o teu nome, grande e tremendo, que é santo. És rei poderoso e amas justiça. Tu firmas a equidade, executa o juízo, justiça em Jacó. Exaltar o Senhor Deus e prostrar ante o escabelo dos seus pés, que Ele é santo. Adoremos Ele através das nossas vozes.
Oremos. Ó Deus, nós exaltamos o Teu santo nome por esta manhã. Queremos agradecer-te, ó Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Queremos agradecer-te, ó Deus, pela Tua paciência, pelo Teu cuidado diário e de forma especial pelo privilégio que temos de poder estar juntos aqui. Pai amado, cremos, ó Deus, que Tu tens um propósito para esta manhã. E eu creio que o maior dele, Pai, é podermos reconhecer aquilo que Tu és. O Deus grande, soberano, que governas as nações, aquele que tem tudo na palma das mãos. Queremos, Senhor, nos prostrar diante de Ti, declarando que Tu és santo, Tu és justo, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que guia, Senhor, os nossos caminhos, e que também tem um projeto e um propósito, e que sabemos, ó Deus, para que realmente sejas glorificado. Pai amado, nós devemos estar caminhando nessa Tua direção, para que possamos mais do que agradar as nossas vontades, agradarmos o Teu coração. Seja exaltado, Senhor. Receba a nosso louvor, a nossa adoração, de corações que se prostram diante de Ti, em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Reina Deus, o nosso Deus, amém, queridos?
Bom dia para você que está nos assistindo ao vivo, em gravação, onde quer que você esteja, uma alegria ter você conosco também. É convidado a pegar uma Bíblia, cantar, orar com a gente. O culto que é feito aqui também pode ser feito aí onde você está. Eu queria, antes de mais nada, reconhecer, se esta manhã nós temos visitantes pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, eu queria pedir a gentileza, se você pode, fique de pé no seu lugar. Nós queremos te dar um abraço e também brindar a sua visita. Por favor, não se constranja. Ali atrás nós temos uma família, que Deus abençoe, uma alegria, 2, 3, e por aí vai, 4. Bênção de Deus, são todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, a igreja que está perto de você aí te dá um abraço, sintam-se acolhidos, por favor. E nesse kit que vocês receberam tem uma ficha, dentre outras coisas. Se você quiser preencher, é uma forma da gente conhecer um pouco mais o seu contexto e ver como a gente pode te servir melhor como igreja. Uma alegria tê-los conosco. Queridos, antes de mais nada, eu queria trazer uma convocação em nome do Conselho da Igreja para o dia Assembleia Extraordinária da nossa igreja, no dia 2 de abril de 2017. Todos os membros comungantes da nossa igreja estão sendo convocados pelo Conselho para essa Assembleia. E a matéria é muito séria, muito séria. A matéria é a eleição de novos oficiais. A gente, quando vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja primitiva escolhendo oficiais, isso era matéria de grande preocupação, de oração, de jejum, porque nós somos muito tendenciosos e a gente acaba, às vezes, sendo levado por outras coisas, por outras impressões. Nós precisamos da sensibilidade do Santo Espírito para identificarmos aquelas vocações que o Senhor tem levantado na nossa igreja e cumprirem esses lugares que são fundamentais para o funcionamento da igreja. Então, mais do que a convocação formal, eu quero convocar você a orar, a jejuar, a buscar o Senhor, a conversar, a compartilhar, porque é muito importante para a vida da igreja. A convocação está no nosso auxílio litúrgico. Lembrando também que o reverendo Juarez agora está pela manhã em Ponta Grossa, comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. Então, oremos pelas viagens do pastor Juarez. Eu quero ir chamando aqui em cima o diácono Hélio Lismeia com a sua esposa Mônica. Nós vamos orar por eles, porque essa semana eles completaram maravilhosos 30 anos de casamento. Coisa boa demais. Enquanto eles vêm para cá, eu quero ainda ressaltar que está chegando o Carnaval e as inscrições para o Summer Camp, o acampamento da juventude da igreja, hoje, R$ 70. Você pode procurar a liderança. Eu não estou enxergando, cadê a liderança da nossa igreja, da UMP? Fica de pé aí no seu lugar, para todo mundo ver vocês, onde estiver aí. Você pode procurar depois o Mateus e a Sara e falar, olha, eu quero participar do acampamento. Pode sentar que eles já viram vocês, obrigado. Agora é o seguinte, não, porque você sabe como é que é, né? Esse pessoal é muito disposto para trabalhar, gente. É importante eu falar uma coisa, às vezes assim, é R$ 70, a gente vai acontecer lá no Lar Hermina Schleder, a gente está tentando diminuir o custo, mas mesmo assim existem alguns jovens e missionários, inclusive, da Mais, parceiros da nossa igreja, que querem estar, mas não tem condição de pagar tudo isso. Aí você fala assim, eu não tenho um filho, eu não tenho um neto, eu não tenho um sobrinho, mas eu quero patrocinar alguém. Procure eles, contribua, é um momento muito importante na vida dos nossos jovens, participe disso efetivamente também. Vem cá, esse casal tão lindo, quero chamar aqui o reverendo Nivaldo, o reverendo Wesley, vamos orar por eles, os pastores que estão aqui. Estenda para cá suas mãos. Ore o Senhor por eles. Querido Deus, nosso Pai, nós te damos graças por este momento tão agradável, tão bonito na vida de cada um de nós, mas especialmente, ó Deus, na vida deste casal, o Hélio e a Mônica, pois eles estão apresentando de novo a sua vida, ofertando tudo o que são, tudo o que têm a Ti, Senhor, dando graças pelos 30 anos de casamento, bodas de pérola. Nós sabemos, ó Deus, que o amor reina no lar do Hélio e da Mônica. O amor de Cristo está no coração deles, está na vida de seus filhos, de toda a sua família. Por isso eles te louvam
e glorificam o teu nome, pois isto é o que nós devemos fazer, mostrar o nosso agradecimento pelo que o Senhor tem feito de maneira especial na nossa vida. Conserva, Senhor, a vida dos servos Hélio e Mônica por muitos e muitos anos. Conserva-os para a tua glória, para a tua honra e para o teu serviço. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu queria ainda seguir com alguns avisos importantes. Semana que vem, domingo que vem já, né? O almoço da CP? 1º de março, primeiro domingo, não domingo que vem. A gente volta no próximo mês, já com as atividades, almoço da CP, primeiro domingo, você vem, participa da Santa Ceia, tem a oportunidade de comer um churrasquinho, uma carne gostosa, né? Você que não está de dieta como eu estou, então você pode comer bastante, né? E pode ainda abençoar as crianças do nosso lar. Então reserve essa data aí para você estar conosco. Quero ir chamando aqui o diácono Evandro, que vai trazer uma homenagem para a mulher presbiteriana. Eu quero também saudar desde já, depois vai ser devidamente apresentado, nosso pregador da manhã, missionário Tibério. Prazer ter você aqui conosco, parceiro de tanto tempo. É muito bom você vir lá do outro lado do mundo, estar conosco aqui. Depois ele vai ser devidamente apresentado. Queridos, vamos ouvir essa homenagem para o Dia da Mulher Presbiteriana. Bom dia, igreja. Eu gostaria de pedir para o presbítero Marcelo estar junto comigo aqui. Bom, eu fui incumbido de fazer uma homenagem à melhor parte da igreja, que são as mulheres. Então, aqui vai. São inúmeros os exemplos que poderíamos dar sobre mulheres que se declararam e se dedicaram ao longo da história da igreja, que através do seu empenho e dedicação foram instrumentos de muitas bênçãos. São exemplos admiráveis a serem seguidos. Mas hoje, em especial, queremos ressaltar a importância e o valor das grandes mulheres da nossa igreja, que no anonimato e na simplicidade das suas atitudes são responsáveis por muitas bênçãos e vitórias que alcançamos. Nos cafés e lanches saborosos, nas lindas toalhas de mesa da ceia, elas nos presenteiam. São mulheres fiéis a Deus e compreendidas com a sua palavra, que oram por nós, intercedem por nossas famílias, nossos filhos, oram pelas lideranças, visitam enfermos, ajudam famílias com necessidades. Ressaltamos também as grandes guerreiras que travam as maiores lutas, ajoelhadas, orando nos seus quartos, orando pela conversão dos seus familiares, orando pela cura de um ente querido. Mulheres que dia a dia ensinam os seus filhos a orar e a estudar a palavra de Deus, que na escola dominical ensinam os nossos filhos a aprender essa palavra. Essas mulheres estão espalhadas pela nossa igreja, nas tardes durante a semana, se reunindo em casas. Não importa onde estejam, elas estão atentas a tudo o que acontece para se colocar como intercessoras diante de Deus. Certamente já fomos alvos das suas orações e cuidados. Obrigado, queridas mulheres presbiterianas. Que o Senhor muito as abençoe. Obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho, pela dedicação. Não desistam de nós. Esta é uma singela homenagem do Conselho da Igreja, da Junta Diaconal e da Superintendência da Escola Dominical a todas as mulheres presbiterianas. Parabéns. Eu gostaria de pedir para o presbítero Marcelo estar orando por vocês. Primeiro vamos pedir às mulheres a ficarem de pé. E talvez, homem, você vai olhar para essa mulher que está aí perto de você e dizer assim, realmente, essa é uma mulher diferente. É uma mulher de Deus. Nós estamos vendo mulheres de Deus. Deus, ao longo da história, tem feito maravilhas através de mulheres. Nós vamos ver na Bíblia várias mulheres, líderes. A gente pensa assim, a Bíblia foi escrita num tempo muito antigo, machista, mas tem um monte de mulher lá que foram líderes e fizeram grande diferença no seu tempo.
assim como você é chamado para fazer essa diferença. Nós vamos orar por essas mulheres que estão aqui, mas eu queria que você lembrasse de mulheres que não estão aqui. Talvez a sua mãe, a sua avó, que foi mulher de Deus, que orou por você. Você está aqui pela sua família. Nós vamos lembrar dessas mulheres, que talvez já estão lá na glória, mas são mulheres que fizeram diferença. Nós precisamos, na nossa sociedade, de mulheres que fazem diferença, que fazem algo a mostrar o quanto Deus é poderoso. Ontem eu visitei uma mulher de Deus, 98 anos, Dona Berga, Dona Belmira, e eu perguntei a ela: Dona Berga, qual é o hino preferido da senhora? E antes dela dizer, ela já começou a cantar. Ela falou assim: eu gosto muito de cantar. E ela cantou o hino todinho. Aí nós cantamos com ela, Forasteiro Aqui. Depois eu falei assim: Dona Berga, eu vou ler um salmo para a senhora, 98 anos, vai fazer 99 agora em maio, já chamei ela para vir aqui, eu vou lá buscar ela. Eu falei com ela que eu trago, nem que seja no colo, eu vou trazer ela aqui. 99 anos. A família dela estava lá na visita e falou assim: não, vamos fazer uma festa no 100. Eu falei assim: gente, nós vamos fazer festa sempre. É 99, é 100, é 101, nós vamos fazer festa, porque nós gostamos de festa. E aí eu comecei a ler o Salmo 103, e ela começou a recitar o Salmo na minha frente, e ela foi todinho o Salmo, ela sabia de cor, 98, vai fazer 99 anos, ela não errou uma palavrinha do Salmo. E eu acabei de ler, ela falou assim: posso falar de novo? E ela falou o Salmo de novo, todinho. Mulher de Deus, 98, 99 anos, fazendo diferença. Vamos orar. Deus amado, obrigado por essas mulheres que estão de pé aqui. Mulheres de pé. Que bom saber que temos ao nosso lado, dentro da nossa comunidade, mulheres de pé. Mulheres que te temem, que têm um relacionamento contigo, que falam contigo, que são escutadas por ti, mulheres operosas, mulheres que realizam, mulheres que transformam, mulheres que fazem diferença. Muito obrigado, Senhor, pelas mulheres do passado, que legaram a nós do presente uma fé. Obrigado pelas avós que com joelhos dobrados sustentam suas casas e suas famílias. Obrigado, Senhor, por essas mulheres que não têm um marido, mas continuam lutando para criar seus filhos para a sociedade e na Tua presença. Te pedimos uma bênção especial sobre todas essas mulheres que estão de pé aqui. Desperta as mulheres desta igreja para um relacionamento profundo, sincero contigo, Senhor. Desperta os homens desta igreja a reconhecer nestas mulheres, mulheres de Deus, para nos abençoar. Ajuda-nos a saber tratar estas mulheres com dignidade, com respeito, com carinho, com amor. Te oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Quero chamar a sua atenção para mais um recado aqui do nosso coral. Ana Cleonice, por favor. Bom dia, querida igreja, a paz de Cristo com todos. Estamos aqui com a permissão do pastor para falar rapidamente. É um convite que estamos fazendo em nome do coral, nosso maestro. É uma convocação. Você que sabe cantar, você que gosta de cantar, venha cantar com a gente, venha fazer parte desse ministério. Será muito bem recebida, com um abraço, com carinho. O nosso maestro sabe tudo de música,
mas é cordial, é gentil, ele vai te receber junto com a gente muito bem. Será um prazer muito grande ter você. Nossos ensaios acontecem nas quintas-feiras, às 19h30, e esperamos você. Venha fazer parte desse ministério. Vem cantar com a gente. Obrigada. Você quer falar mais? Vem cantar com a gente também, você também. A passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 6, versos 32, 36, para a nossa meditação. Do amor ao próximo, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Esse trecho de Lucas é também um dos registros do Sermão do Monte, de uma forma um pouco diferente, mas esta passagem que nós lemos é uma passagem desafiadora, porque é fácil a gente dizer, eu creio, eu aceito, mas o difícil é viver aquilo que o Senhor nos apresenta a respeito da nossa relação com o nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo desta maneira, mas como é difícil, como é desafiador, mas esta é a nossa tarefa. Vamos meditar enquanto o coral entoa um hino de louvor a Deus.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos este amor maravilhoso que mostraste, que provaste também na cruz, quando o teu Filho morreu por nós. Mas nós ouvimos esta mensagem desafiadora do teu amor, o amor incondicional, o amor que ama a quem não merece ser amado. E nós pensamos que muitas vezes não temos nem tido a capacidade de amar a quem deve ser amado, aqueles que nos amam, aqueles que estão perto de nós, aqueles que fazem parte da nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, que sejamos acordados, despertados para viver esta vida de amor, porque evangelho sem amor não é o evangelho de Cristo. Evangelho sem perdão não é aquilo que o Senhor ensinou. Por isso, Senhor, nós te pedimos que teu grande amor esteja em nós e nos modifique, nos transforme para sermos mais parecidos com teu Filho Jesus. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos quando oramos, dizendo a oração que ele nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para frente. Amém. Vamos continuar em pé para cantar cânticos espirituais. Bom dia, igreja. Vamos nesse momento então cantar e louvar e com essas músicas, para que a gente possa realmente ter esse momento de adoração, para que a gente possa chamar o Senhor para permanecer nos nossos corações, para que isso não sejam só palavras e que isso realmente seja um momento de louvor dedicado a Ele. Amém? Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Como estás para adorar? Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que a ti
desde os confins da terra, no no mais profundo mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra, e enche-me até em mim, se ache só de mim. Onde estou, as cores,
gente possa ser luz, Deus, que a gente possa ser sal, Deus, que a gente possa ajudar os nossos irmãos, Deus, que não seja só uma luta para a gente ficar melhor, para a gente vencer o pecado que a gente tem que vencer, Deus, mas que a gente esteja sendo desafiado a realmente estar unido contigo, Deus, e unido em corpo, Jesus, para te adorar com tudo que a gente tem, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo fraco, Deus, mas que através do seu amor a gente possa encontrar força, Deus, através do seu amor, da sua palavra, a gente possa se sentir mais forte, Deus, e com o apoio dos nossos irmãos também, Deus. Nos guia, Deus, prepara o nosso coração, Deus, para a gente ouvir a tua palavra daqui a pouco, Pai, para que ela realmente nos transforme, Deus, como a gente acabou de cantar, Deus, que ela fique no nosso coração, que ela fique na nossa mente, Deus, e que ela não fique só em pensamentos, Deus, mas que ela se torne em ação, Deus, e que o seu poder, Deus, e a sua força, Deus, venham para fazer isso na gente, Deus, porque a gente não consegue fazer sozinho, Deus. Nos ajuda, Deus, nos sonda, Senhor, nos torna mais parecido com Cristo, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Bom dia, igreja. Nesse momento do nosso culto, que nós nos preparamos para a entrega dos nossos dízimos e ofertas, eu peço aos irmãos para fazermos a leitura conjunta do texto que está em nosso guia litúrgico. Se você quiser usar a sua Bíblia, está em Atos, capítulo 9, versículo 31. Vamos todos ler juntos esse trecho da palavra do Senhor. A igreja, na verdade, tinha a paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Crescia em número. Interessante como em poucas palavras a gente percebe como as coisas estão interligadas, né? Antes de mais nada, a igreja tinha paz. Aqui não sabemos se porque ela tinha paz, ela crescia, né, em número, ou se porque ela tinha paz, ela se edificava e caminhava no temor do Senhor e no conforto do Espírito, e como consequência disso, crescia em número. É importante nós sempre lembrarmos que a igreja existe para louvar e glorificar o nome de Deus, mas tem uma missão primordial, que é levar a sua palavra adiante. Levar a palavra de Deus adiante significa fazer com que a igreja cresça em número, que outras pessoas venham a conhecer o Evangelho e sejam colocadas no caminho da conversão, para que o Espírito de Deus complete a obra e leve essas pessoas a se converterem. Quando nós falamos dos nossos dízimos e nas ofertas, vale o mesmo pensamento. Aquele que está entregando, fazendo a entrega nesse momento de recursos materiais que vão sustentar essa obra, tem que estar em paz. Tem que estar fazendo isso como resultado da edificação que já tiveram, da compreensão da necessidade da participação na obra, e também com temor ao Senhor e no conforto do Espírito Santo, de que, se por um lado, aquilo que está sendo entregue dos seus recursos não te fará falta, mas principalmente será muito bem utilizado por aqueles que Deus elegeu para conduzirem os trabalhos. Então é nesse sentido, nessa linha de pensamento, que aqueles que vieram preparados no dia de hoje possam fazer a sua entrega agora. Eu convido os nossos diáconos para fazerem o recolhimento. Aqueles que nos visitam, não se constranjam, é compromisso dos membros desta igreja, o sustento não apenas da obra local, mas também dos trabalhos sociais, dos trabalhos missionários que temos, mas se você quiser participar junto conosco, será muito bem-vindo. Vamos cantar o hino de número 225, enquanto os diáconos fazem o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Mas
para virem aqui à frente, também se preparando para a sua mensagem. Graças te damos, ó Senhor, porque o Senhor é quem nos traz a verdadeira paz ao coração, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento de culto, Pai, que oferecemos a Ti. Mesmo que com os nossos pecados, o Senhor nos perdoa com o sangue de Jesus, Senhor Deus. E te pedimos que o Senhor derrame continuamente o Teu Espírito para que esse culto e tudo aquilo que fizermos, Pai, seja aceito por Ti para a Tua honra e glória, Pai. Te agradecemos por estes dízimos e ofertas aqui entregues, todos os domingos, Senhor Deus, em todos os trabalhos que aqui fazemos, que tem sustentado esta obra, Senhor Deus, esta obra centenária que, como na igreja primitiva, Senhor Deus, já resultou em crescimento, aumentando o número de crentes, de pessoas que foram encaminhadas, Senhor Deus, à conversão a Ti, Pai. Te agradecemos por essas crianças que aqui estão, que neste momento vão sair para receber a palavra, para serem edificadas, também através do Teu Espírito, Senhor Deus, para que no futuro elas possam estar aqui liderando esta igreja, que elas possam estar liderando outras igrejas, Senhor Deus, que possam dali sair missionários, sair pastores, Senhor Deus, saírem mulheres presbiterianas, Senhor Deus, que, como falamos aqui, tem sido importante, Pai, na vida da Tua igreja, na condução dos Teus trabalhos, Pai. Te agradecemos por tudo, te pedimos uma bênção especial sobre aqueles que vão administrar esses recursos, Senhor Deus. Que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus planos, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Próprio tempo, tudo nos mostra
Hoje nós temos o privilégio de receber convidados muito especiais. Eu quero apresentar aqui o Davi e o Ivan. Todos enxergam o Ivan? Este é o Ivan. São as principais obras missionárias do casal Márcia e Tibério. Casal que lá na Sibéria se conheceram no campo missionário aqui no Brasil e hoje estão na Sibéria. Márcia é russa, Tibério é da Paraíba. E nós tivemos o privilégio, em 2013, de irmos até lá, como parte dessa igreja, e fazer um trabalho lá. Ivan era bem pequenininho, e agora eles estão passando um tempo aqui com a gente, e a gente quer apresentar essa família missionária, uma família que já tem caminhado com a nossa igreja há muitos anos, quem já teve o privilégio de abençoar o trabalho deles lá como igreja, pessoalmente, e hoje recebemos aqui com muita alegria a todos eles. Tibério, o nosso paraibano, muito macho. Márcia, a nossa russa, muito feminista. A história deles, do encontro deles, da adaptação deles é muito legal. Se você tiver a oportunidade de sentar com eles e ouvir, é algo que abençoa sempre as nossas vidas. Davi e Ivan. Eu vou orar por eles e depois passar a palavra para o Tibério, que vai nos trazer a palavra nessa manhã. Deus, mais uma vez na Tua presença, nós queremos Te louvar pela vida do Tibério, da Márcia, do Ivan e do Davi. Obrigado, Deus, porque, de acordo com a Tua vontade, eles se encontraram um dia, se amaram e juntos estão escrevendo uma obra missionária lá na Sibéria, Deus. Obrigado por quem o Senhor é neles e por meio deles, Deus. E nós pedimos que o Senhor continue a sustentar e a suprir todas as necessidades físicas, materiais, relacionais, de família, Deus, ministeriais, que a Tua boa mão esteja sempre sobre eles como família, que o Senhor seja o sustento deles, que o Senhor seja o fôlego de vida na vida deles, Deus, seja o ânimo, seja a inspiração, a criatividade, para continuar pregando a Tua palavra naquele lugar, continuando sendo sal, sendo luz lá em Novosibirsk, Deus. Agora nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito para o que o Tibério vai trazer para nós. Que seja a palavra do Senhor para os nossos corações, que nós possamos ser edificados na Tua presença, que o Senhor continue usando também aqui, como o Senhor tem usado lá na Sibéria. Obrigado pela vida deles, Deus. Obrigado por esse tempo de comunhão que estamos juntos aqui. Que o Senhor continue presente no nosso meio e na vida deles. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou sair com eles para lá, tá? Vamos cá. Estamos dando umas instruções para eles, viu? Amados, eu sou do baita do paraibano, né? Tem que até aumentar o microfone. Como vocês perceberam, eu estou com sotaque. E uma das grandes coisas que eu não sempre brigo com Deus, eu falo, Deus, eu nunca queria ir para um país que falasse francês, porque sotaque paraibano em francês é horrível, viu? Em russo dá, em inglês dá, e eu carrego o meu sotaque em qualquer lugar, né? E eu estou aqui junto, não apenas eu, mas diz que a mulher é a parte mais bela do homem. Nós estamos aqui, estamos voltando, mas eu quero falar em primeiro lugar uma coisa. Eu estou aqui, mas vocês estiveram conosco por muito tempo na Sibéria. Vocês estiveram conosco quando estava orando a Deus. Vocês estiveram conosco quando estava sacrificando, mandando ofertas missionários.
Vocês estiveram conosco quando Deus inspirou uma peça chamada Graça para vocês levar lá para a Sibéria, e essa peça fez história e mudou história e está fazendo muitas coisas. Vocês foram conosco fisicamente na Sibéria, passando fronteiras e chegaram até lá. Nós estamos aqui, mas vocês sempre estiveram conosco. E Deus, o Deus que vê tudo, Deus sabe tudo, e Deus vê tudo, e eu expresso a minha alegria por nós estarmos caminhando juntos. Mas saiba que eu estou aqui, mas vocês nunca nos deixaram, vocês sempre estiveram conosco. E eu quero agradecer, não apenas no meu nome, nem no nome da minha família, mas no nome dos missionários, que, como o Fernando, que é meu amigo desde quando ele tinha 19 anos, que está na Espanha, como outros missionários, o Kleber, que está na África, como aqueles que estão fazendo a história de Jesus conhecido para mudar histórias. E eu agradeço, no nome deles, no nome de todos, porque vocês não estão apenas aqui, vocês estão em muitos lugares do mundo, vocês têm ido, e essa é a minha alegria. E eu quero expressar, estou falando expressar a gratidão que tem no meu coração, porque só Deus que sabe como vai agradecer o tanto que nós temos nos dados a Ele e por Ele. Antes de eu continuar, eu queria apresentar minha esposa Márcia. Disse que, em primeiro lugar, eu queria falar o seguinte, assim, eu passei 9 meses sem um nome, porque meu pai estava com aquela visão típica de paraibano que queria colocar o nome do pai dele, que era Francisco, e o nome da minha mãe também era Francisco, o pai dela. E eu fiquei 9 meses por causa de uma briga. Aí, discussão, qual nome vai colocar? E depois encontraram o nome de Tibério. Hoje eu sou Tibério da Sibéria, né? Para vocês não esquecerem. Tibério da Sibéria. E ainda mais, Deus sabia com quem eu ia me casar. E me colocou a Márcia para casando com um paraibano, né? E para vocês lembrar, a esposa do Paraíba é uma Márcia mesmo. Não? E vocês não vão esquecer de nós. Assim, os que não conhecem agora estão se familiarizando. Desculpa o português, que às vezes eu deslizo, viu? Tem palavra que eu nem consigo mais falar. E eu queria pedir para a Márcia cantar um pequeno hino, que esse hino faz a parte do que nós vamos estar falando depois. Доброе утро. Bom dia. Мне хотелось бы много что сказать. Eu gostaria de falar muito o que tem no meu coração para falar. Но есть время только спеть. Mas eu amo vocês, eu vou limitar o tempo, respeitar o tempo. Иисус Господь всех народов, величайте Его имя. Иисус Господь всех народов, величайте Его имя. Прославляйте Его все люди, Он достоин всей хвалы. Прославляйте Его все люди, Он достоин всей хвалы. Иисус Господь всех народов. Jesus, o Senhor de todos os povos. Que seja louvado o nome dele. Jesus, o Senhor de todos os povos. Que seja louvado o seu nome. Pois que todos venham e se dobrem diante do nome do grande Rei. Pois que todos venham e se dobrem diante do nome do grande Rei. Amém. Amados, essa música, ela apresenta o que nós estamos querendo trazer para Jesus, que são as nações. E Márcia falou uma música que é uma música bem russa, com a letra totalmente evangélica, que nasceu no coração de Deus, que Jesus, o Senhor de todos os povos, que todos venham e se dobrem diante do nome do grande Rei. É a nossa vontade, é o nosso sonho, é o que é mais precioso, porque tudo que é
estar nesse mundo é temporal, mas a vida eterna é infinita e é eterna. Amados, antes de passar um pouco, eu queria falar que a Márcia fala muito bem português. Se você quiser saber, vocês nos convidam para tomar um café, que nós vamos ter o maior prazer. Você não pense que ela não fala português. Eu gosto de café, eu me convido para todo mundo. Já marquei com o reverendo Davi, já marquei com outras pessoas, porque eu gosto de tomar café. E uma outra coisa, eu queria muito agradecer ao Sérgio Wesley, a Júnia e a Rebeca, porque eles nos receberam. E às vezes o que nós mais sentimos falta é da nossa casa. E nós não temos a nossa casa, mas nós nos sentimos em casa. Isso é muito bom para nós. Eu imensamente agradeço vocês olharem, viram a alegria que o Sérgio tem com nossas crianças, e é verdadeira aqui e lá, em qualquer lugar, viu? E é um prazer estarmos aqui. Amados, mas antes de continuar a minha história, eu queria falar um pouco do que está acontecendo na Rússia. A Rússia, como muitos sabem, e até alguns oraram, pela queda do comunismo na União Soviética. E por 70 anos nós tivemos o comunismo. E caiu, aí nós tivemos um período de liberdade de 25 anos. Mas eu não sei se vocês estão sabendo, algumas pessoas só sabem de uma lei que está acontecendo na Rússia, né? É que a lei que o presidente Putin, o Congresso aprovou uma lei que bater em mulher, se não trazer danos graves, não tem nenhum, você não precisa ir para a polícia, não tem um BO, né? Essa lei no Brasil, todo mundo está comentando sobre ela, mas além dessa lei, tem um conjunto de leis, e leis muito piores do que essa. Eu respeito as mulheres, não? Mas assim, a Rússia está se voltando para uma nova opressão. E eu queria, antes de dar uma palavra, mostrar um pouco de como está a Rússia. Vocês se lembram do meu amigo pastor Evgeny, que esteve aqui há 3 anos conosco, quando o reverendo Juarez abriu as portas do Mackenzie para ele. O reverendo Evgeny, o pastor Evgeny teve suas contas bancárias totalmente apreendidas, congeladas, e ele não pode nem abrir conta mais, e todos os cartões de crédito, só porque ele recebe oferta do exterior. A Rússia está se fechando. Leis como essas tem várias, tem até leis até cômicas. Tem uma lei que ele não permite que o café que nós temos café italianos, tem café brasileiros, e lá tem um café chamado café americanos. Eles proibiram de ser chamado de café americanos. Mas eu não vou falar dessas leis porque não nos afeta tanto, mas eu queria falar sobre 3 leis que estão nos afetando. A primeira lei, que eu queria falar bem rápido, é a lei sobre manifestações públicas. Lá nós temos uma lei que não se pode fazer manifestações públicas se você não for autorizado. Aí você pode me perguntar, e aí? Todo canto tem essa lei? Tem. Mas se você tiver reunido 2 ou 3 pessoas, um policial pode sacar sua arma e atirar na sua cabeça. É a única diferença que tem. Com essa lei nós perdemos a liberdade de expressão e de voz. A segunda lei que eu queria manifestar é a lei da internet. A internet fica arquivada e os russos quebram todos os aplicativos, ou quase todos, e não estão permitindo a liberdade de expressão do povo russo. Não, primeira lei, nos tiraram a liberdade de expressão, a segunda de manifestação, a segunda de expressão. Inclusive, isso influencia muito a terceira lei do que eu vou falar, que é proibindo as atividades missionárias. Não se confunda, nós temos permissão para ter fé, mas nós não temos permissão para fazer nenhum tipo de evangelização. Mas o que é que significa isso? Se eu te convidar para a minha casa e eu orar em cima da mesa, eu orar pelos alimentos que estão na mesa, se eu for denunciado, eu pego uma multa de R$2.000 e até mesmo 15 dias de prisão. Tem pessoas presas, conhecidos, pessoas que estão presos, líderes de reabilitações, um deles foi até esfaqueado, pastores e mais pastores, e a cada dia aumenta o número de pessoas. Essa lei está sendo aplicada diferente de como era antes na União Soviética. Antes ele tinha um confronto direto, hoje eles estão comendo pelas beiradas, como os mineiros, né? Quem for mineiro, assim, me perdoe.
mas eles estão começando a todo tempo atacando com pequenos conflitos. Escolhe uma igreja e mina essa igreja. Nas redes sociais, nós não podemos falar do nome de Jesus Cristo no Facebook e no Contact, que é a nossa rede social, mas o WhatsApp é a rede social mais segura que nós temos. Nós não podemos fazer manifestações nas ruas, apresentações de teatros, nós não podemos assim nem convidar pessoas para a igreja. Eles têm que vir sem convite. Com o que é que vai acontecer, nós não sabemos. Mas eu queria apenas fazer uma reflexão. Nós temos muita liberdade no Brasil. Nós podemos usar essa liberdade. O que é que vai acontecer na igreja russa? Essa lei é muito nova, tem 5 meses, foi no verão, em 40 dias foi aprovada. Eu tive um susto, tão rápido, uma lei que entrou na Câmara e já foi aprovada. A igreja não deu tempo nem de despertar para fazer alguma coisa, nem a igreja, nem o mundo. A história da Rússia está precisando de sua oração, e eu tenho os motivos da oração para a igreja. Eu quero pedir a oração para a igreja seja alegre, que a alegria da presença do Senhor seja a força deles. A segunda é que a igreja seja forte ao ponto de conhecer e querer conhecer Jesus. O terceiro ponto é que a igreja seja ousada para falar a palavra de Deus. Eu não quero voltar para a Rússia para não poder falar de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer, quem vai ser preso, quem vai ser multado, se eles vão tocar em nossa igreja, nas nossas igrejas, mas eu sei que nós devemos estar preparados para sermos ousados e deixar a palavra de Deus não imprimir em qualquer lugar. 25 anos de liberdade. Diz para lá que tudo indica que essa liberdade acabou. Que Deus tenha misericórdia, mas que Deus use a igreja. Por que eu peço que a igreja seja uma igreja ousada? Porque qualquer igreja que não prega o evangelho, seja por medo, por perseguição, ela acaba morrendo. A igreja que eu sou mais fã é a igreja do apóstolo Paulo, aquela igreja que enviou para os apóstolos para os gentios em Antioquia. Só uma informação que eu queria te dar. Antioquia fica num país chamado Síria. Síria, que foi devastada e foi quase todo devastada a igreja. No ano 700, 800 eles pararam ou diminuíram muito a pregação do evangelho. Que a igreja seja sempre ousada, assim como a igreja da China, a igreja parte da igreja do Oriente Médio. Que Deus abençoe e que vocês se lembrem de orar pela minha igreja, que é a igreja russa. Assim, vocês são rostos que eu conheço, que até conheço não tanto quanto a igreja russa, mas a igreja russa são pessoas que moram na minha história e no meu coração, e por isso que é muito importante a sua oração. Eu queria passar um vídeo, 5 minutos, que vai ser bem rápido, eu creio que eu sei usar isso. É um vídeo sobre o que nós estamos fazendo, mas eu trabalho, eu e minha esposa, atualmente só temos nós dois, trabalhamos pela Jocum. Mas eu não trabalho tanto diretamente pela Jocum agora. Nós temos outros tipos de trabalhos. Cadê esse vídeo? Que Deus abençoe para ser rápido. Eu não avisei. O nosso trabalho, nós temos trabalhado assim eu vou falar um pouco. Nós moramos na Sibéria. Sibéria é a parte asiática da Rússia. A Sibéria é maior do que o Brasil. Assim, tem lugares frios e um lugar muito, muito frios. Eu moro num lugar que, quando o oxigênio não estava até quente, que fez 30, 35 graus, mas ele chega até mais, positivo, né? No verão. Mas no inverno nós podemos pegar até mesmo 50 graus negativo na minha cidade, que é no sul da Sibéria, que não é a região fria. A região fria é no norte, que não nasce mais árvores, que tem uma chamada tundra, e uma vegetação, e até mesmo tem lugares sem vegetações e chega a 72 graus. Mais outras coisas sobre a Sibéria. Nós temos um país com 10 fusos horários, nós temos apenas 1% de evangélicos, eu estou falando, adiantando a pregação. E o que é que nós fazemos?
O que nós temos feito 3 coisas. Eu temos feito bem mais, mas estou falando 3 como bom presbiteriano, são 3 pontinhos, né? A primeira coisa que nós trabalhamos com grupos de evangelização. E eu queria, assim, não falar nos nossos trabalhos, mas eu queria pegar esse tempo de evangelização para falar sobre o oxigênio. O oxigênio, como eu falei, assim, trouxe algo que estava no coração de Deus, que foi o vídeo aqui é eu e minha esposa no inverno, nós passamos 6 meses e meio, tem regiões que nós passamos mais de 9 meses, só com neve. Aqui é o nosso projeto, aqui é levantar os vossos olhos e ver os campos que já estão brancos. Aqui as características que eu falei da Sibéria. Aqui é uma cidade de gelo, que você pode ficar brincando nela, é um dos lugares mais legais para você passear. Aqui é a evangelização, aqui tem um grupo oxigênio, tem outros grupos, mas eu quero falar do oxigênio. Eu quero falar 3 coisas bem rápidas sobre o oxigênio. A primeira vez, quando nós estávamos numa vila, eu me recordo que eu e o Lhosha, que nós estávamos juntos, nós tínhamos convidado mais 10 ou 15% da vila, foi naquele lugar, um público recorde, e as nuvens cercaram, e eu e Lhosha falamos, Deus, faça que não chova. Mas as nuvens estavam nos cercando tanto que nós ficamos com medo das pessoas fugirem, porque sabia que ia cair um pau d'água mesmo, né? Um toró, né? Como se chama. E as pessoas, Deus escutou nossas orações, porque as pessoas não saíram. Nós apresentamos, apresentação 55 minutos, mais o apelo. Deus fez muita chuva de graça a entrar no coração daquelas pessoas. As nuvens assim, foram a expressão do que Deus quiser derramar. Uma vez nós apresentamos graça numa praça, uma praça que nós estávamos entre escolher do lado esquerdo ou do lado direito. Nós escolhemos o lado esquerdo, que era 4 quilômetros do lado esquerdo. No lado direito deu aquele maior toró d'água, e do nosso nós estávamos só. O que Deus queria derramar foi sua graça. Quando nós estávamos apresentando no outro dia uma peça teatral, Graça, foi o maior público, mais ou menos 500 pessoas. Dentro desse público tinha um homem, que depois ele nos procurou o Lhosha e falou, você sabe quem eu sou? E o Lhosha falou, não, eu sou o representante da FSB, que era a antiga KGB. Vocês sabem uma coisa, eu quero dizer que vocês podem apresentar essa peça em qualquer lugar que vocês forem. O que eu quero falar com isso? Que a graça de Deus choveu no coração daquele homem que foi treinado para ser desumano. A KGB não é humana. Que Deus faça que ninguém me veja lá. Corta, Paulo, essa parte. Eles não são humanos, mas Deus tocou e fez brotar sementes do amor e do plano de Deus para eles. Uma última coisa que eu queria falar do oxigênio. Sérgio creu numa menina chamada Ksusha. A Ksusha, hoje ela vai na minha casa com 2 meninos bonitos. Se fosse uma menina, até seria Rebeca. Ela queria colocar o nome da filha dele, Rebeca, mas não nasceu nenhuma menina, tem 2 meninos. O Sérgio creu nela e ela foi se envolvida com o treinamento do oxigênio. Ela depois ficou 6 meses sendo cuidada pela marcha. Essa menina hoje é mãe de 2 filhos, está com o marido, voltou para o casamento e quer servir a Deus numa maneira. Mas quem era Ksusha? Ksusha era uma menina que tem AIDS, que tem hepatite C, que foi prostituta de rua, que usou uma droga chamada Crocodile. Você sabe o que é Crocodile? Crocodile é uma droga pior do que essa droga. Como é essa droga bem ruim? Não? Crack. Só que ela come os ossos. Você fica só com carne aqui. Os ossos foram consumidos. Deus livrou ela. Foi o que o oxigênio veio. Agora, essas imagens, talvez eu não veja mais a história da Rússia. Talvez
nunca mais eu possa levar um grupo para lá. Não, talvez nunca mais. Que Deus tenha misericórdia. Hoje eu trabalho como voluntário de uma igreja chamada Pabeda. O pastor teve que... Ele me convidou, eu sempre pregava nessa igreja, eu fui um dos incentivadores da vida dele, também do ministério dele. Ele teve que sair da Rússia porque o filho dele é autismo e ele foi piorando. Ele me chamou e me pediu para me ficar numa igreja que é até interessante, que é uma das poucas igrejas que tem um estilo presbiteriano de governo. Ele me chamou, uma igreja pequena, 50, 60, o máximo 70 pessoas nós temos. O Artyom, quando me chamou e falou, Tibério, eu quero que você seja um pastor, ele me pediu uma coisa. Ele falou, Tibério, se lembre das crianças autistas. E quem não sabe, quem orou pelo meu filho, quando eu saí do Brasil, meu filho, nós fizemos a consulta com o reitor do setor neuropediatra do Mackenzie, que é o Dr. Salomão. Eu esqueci o sobrenome dele porque é um sobrenome judeu, mas a consulta dele são R$2.000 hoje. E na época o Dr. Salomão falou, seu filho tem autismo, mas Deus fez maravilhas no Davi, você pode me perguntar o que aconteceu. Mas o Artyom me falou, Tibério, se lembra das crianças autistas. E tem um orfanato a 400 quilômetros de Novosibirsk que ele me pediu para mim, grupo de misericórdia, cuidar dessas crianças. Por que o orfanato é tão longe? Por uma simples razão. Porque são pessoas com defeitos e os russos apenas jogaram eles para lá, para o mais longe possível. Mas eu e o Artyom sabemos o que é ser família e o que é ter uma criança autista que precisa de cuidados. Trabalhamos com pequenos grupos de caseiro e outras coisas mais. A última parte do nosso trabalho, nós trabalhamos com famílias. Em 1929, um missionário batista chegou no Rio Grande do Norte e evangelizou para uma pequena menina, e essa menina veio ser a minha avó, mãe da minha mãe, e assim, a bênção chegou na minha família, até mesmo meu bisavô se converteu com ela. Famílias é algo que você trabalha, mas é herança. As pessoas vão esquecer teu nome, mas você não vai esquecer os valores, o conhecimento de Deus que você passou. O nosso sonho, nós já trabalhamos com essas famílias, nós temos começado outras famílias, nós temos já o próximo ano quase todos já cheios, mas família é a primeira igreja. Se a família está doente, a igreja está doente. Nós queremos investir em famílias. Se Deus nos permitirmos em ficarmos na Rússia nos 7 a 10 anos, nós queremos ter 50 a 70 famílias discipulados e cuidado por nós. Para mim, é o meu objetivo maior. Família como algo tremendo. Eu trabalho na igreja, mas nada faz-me tão entusiasmado do que famílias. Amado, está aqui, eu queria que desligasse aqui o vídeo. Eu tenho também uma reflexão para trazer para vocês. Nós vamos abrir em João. Vai ser bem rápido a minha reflexão. Em João 6. Eu queria que colocasse na tela, porque claro, a televisão eu gosto mais de... João 6, 5. Santo Deus, eu convido o Senhor a falar aos nossos corações uma mensagem que venha nos despertar para conhecer quem és Tu e o que o Senhor deseja através de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. João 6, 5. Eu queria que vocês deixassem a sua Bíblia aberta. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: só até aí. Então Jesus Cristo, levantando os olhos, primeira pergunta que eu queria falar para você: como era o olhar de Jesus Cristo? Se nós folhearmos as nossas Bíblias, como ele olhou para a mulher que foi pega em adultério, para os doentes que estavam com lepras, com as multidões que estavam com fome,
Como ele olhou para Jerusalém, quando viu Jerusalém, Jerusalém, como eu queria me abraçar com você. Como ele olhou e ouviu quando Lázaro morreu. A primeira parte da nossa reflexão, e Mateus 14:14 fala que Jesus Cristo olhou para essa multidão com compaixão. Eu queria que nós nos ligássemos à compaixão de Deus. O primeiro ponto, ligue-se à compaixão de Deus. Cole-se à compaixão de Deus. Se amarre, grude à compaixão de Deus. É o chamado nosso. Eu também gostaria de trazer uma história para nós refletirmos como as pessoas também olham. Eu queria trazer aquela história totalmente conhecida, não tem nada de novo, mas eu queria apenas relembrar a história do samaritano. Quando aquele samaritano aquele homem que estava passando foi assaltado, espancado, deixado quase morto à beira de um caminho. A minha pergunta é, quando passou um sacerdote, como ele viu aquele homem? Sacerdote, eu poderia até usar o nome de missionário, pastor, reverendo. O que não falta para a nossa igreja hoje é título. O sacerdote era o segundo maior título da época, só perdia por sumo sacerdote. Hoje nós temos muitos títulos, temos diácono, pastores, presbíteros, bispos, apóstolos, assim, pai dos apóstolos, assim, apóstolo dos apóstolos, assim, já tem patriarca. Temos tantos títulos que o problema não é o título, mas o problema é como a igreja tem olhado o perdido que está caído. Dizem que o oposto do amor é a indiferença. Quando Jesus falou que ele olhou por compaixão, nós devemos fazer o que é que está na nossa agenda, o que era que estava na agenda daquele homem, ou daquele levita, ou da igreja. Aonde está a nossa agenda? O que é mais importante para nós? É uma questão que diariamente eu tenho que me fazer. Tibério, o seu olhar está com um olhar de compaixão, está ligado, está amarrado, está grudado com a compaixão de Deus? Mas eu falo uma coisa mais adiante. Nós nunca vamos ter um olhar de compaixão se nós não tivermos um olhar de adoração para o nosso Deus. Nesse ano que se passou, eu vi o Dr. Russell Shedd pregar só uma só vez, mas ele pregou sobre a função da igreja. A função da igreja é adorar a Deus e pregar as boas novas da igreja. Se nós adoramos a Deus, o benefício maior da adoração é que nós nos pareceremos com Deus. Tem pessoas que adoram o dinheiro e eles se parecem com o dinheiro. Observe mesmo. Tem pessoas que adoram o sexo e eles se parecem com pessoas perturbadas em questão sexual. Mas o benefício maior da adoração, de quando nós olhamos para Deus em adoração, é porque nós podemos nos parecer com Ele. Olhando para Deus, nós conseguimos olhar para o mundo. Aí nós somos privilegiados de termos nascido na igreja presbiteriana, porque nós temos a ortodoxia e nós podemos ter a prática melhor possível. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, agarre-se à compaixão. Isso eu tenho que me lembrar todo dia. Eu sempre tenho que me lembrar para não me tornar um obreiro ou um missionário de profissão, mas sem um coração sem compaixão seria uma tragédia. Uma igreja sem compaixão é uma tragédia para o mundo. É o primeiro ponto que eu me lembro e que eu quero que vocês se lembrem, que não é nada novo para nós. O segundo ponto que eu queria falar está logo abaixo nesse texto. Está no... Disse-lhe a Filipe: onde compraremos pães para este comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão
para que cada um deles tome um pouco. O que é que eu quero falar com esses versículos? Filipe deu uma coisa mais atual na nossa linguagem. Esse texto fala de um projeto de Deus. O projeto de Deus é: Filipe, dá pão para essas pessoas. Todo mundo aqui tem projetos. Projeto de crescer, estudar, se formar, fazer uma carreira numa empresa, fazer outros projetos, planos. Aqui Jesus Cristo tem um plano para Filipe. Em primeiro lugar, como foi que Filipe reagiu? Filipe reagiu com a mente racional. Uma mente assim, quadradinha. Falou: $200 mil é suficiente, ou $20 mil é suficiente para dar um pedacinho de pão. Estou botando no nosso dinheiro hoje. Mas o que é que esse texto quer trazer? O que Jesus estava para fazer, em primeiro lugar, é criar um coração que seja um lugar que Deus venha pôr os sonhos dele. Como assim? Eu vou explicar. Jesus falou: dá pão. O pão é interessante porque é feito do trigo. O trigo, alguém semeou o trigo. Alguém semeou essa semente, cresceu, e essa semente depois fez o pão. O que é que eu quero falar para vocês hoje, e para mim também? É que o nosso coração tem que ser um lugar que as sementes dos sonhos e planos de Deus venham brotar. O segundo ponto que eu quero falar é: se ligue-se não à razão, mas à fé. A fé que faz criar sonhos. Eu me recordo, quem é da Missão Mais aqui? Eu estava com um pastor da terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Estava passando um mês na casa dele. Assistimos juntos. Eu estava triste porque a equipe nossa tinha saído da Rússia. Estava sabendo: Deus, como é que eu vou voltar para lá? Eu estava assistindo televisão, próximo do Natal, que eu ia passar o Natal com o reverendo da terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, e nós vimos, de repente, a tragédia no Haiti. O que é que aconteceu? Aconteceu que no outro dia o Mário falou: eu fiquei angustiado a noite toda. Mário Freitas é o reverendo que eu estava na casa dele. É um dos meus amigos. E o coração se envolveu tanto de compaixão que ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa por aquele povo. Eu não conheço a Mais, mas eu vi que foi na compaixão de Deus que nasceu a Mais. Eu nunca fui numa base da Mais, mas eu sei que Deus trouxe a compaixão para o Mário levantar dinheiro. Ele falou: eu quero levantar pelo menos $15 mil. Deus fez uma maravilha. Ele no final do mês estava com $150 mil. Deus quer trazer sonhos para a sua igreja, e planos para a sua igreja, e planos ligados pela fé. Um dos homens que eu mais sou fã dele na história é William Wilberforce, aquele homem que se converteu escutando aquela música maravilhosa, Graça, na época que ela foi lançada. E ele queria ser um pastor, mas ele viu a situação dos negros e ele falou: eu vou lutar pela liberdade dos escravos. Quando ele já estava velho, a igreja, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, impediu o tráfico negro e começou a combater e mudou a história de uma raça. Pessoas que estão no ar, irmãos evangélicos, que sonharam em ver liberdades para as pessoas que viviam cativos pelo diabo. Eles trouxeram planos, e esses planos trouxeram liberdade e libertação para pessoas. O movimento feminino, não feminismo, que feminismo é ódio aos homens, mas o movimento feminino, que é os direitos pelas mulheres, nasceu em salões paroquiais das igrejas nos Estados Unidos. Deus sempre tem trazido, e sempre na história, trouxe homens, 500 anos de reforma, trouxeram os homens que quis sonhar os sonhos e os planos de Deus. A minha pergunta: teu coração é um campo dos sonhos de Deus? Ou é apenas algo racional, que a fé não tem lugar? O meu coração é uma mensagem para mim. Terceiro ponto:
Segundo, você se lembra do primeiro, se ligue à compaixão. A terceiro ponto, segundo ponto, se ligue à fé. Dê espaço para o seu coração, o seu campo dos sonhos de Deus. Aí eu não podia esquecer duas historinhas que eu gosto muito de falar delas. A primeira dos médicos que estavam na Índia, que oraram para que Deus trouxesse cura para a lepra, e eles conseguiram trazer a cura para lepras. Pessoas que Deus quis manifestar. Deus quer fazer sonhos, não apenas ir num campo missionário, mas na justiça. O Brasil precisa de justiça. Na medicina, o Brasil precisa de amor, de humanização. Deus precisa expressar e levar quem Ele é para qualquer lugar, para qualquer esfera da sociedade. E tem que ser através de um coração que os sonhos de Deus brotem. Terceiro ponto é o versículo seguinte. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevados e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Esse jovem, ele entregou o que ele tinha. Mas eu não vou falar sobre entregar o que ele tinha. Eu vou falar em questões materiais, não é isso. A igreja presbiteriana aqui abençoa, dá de coração, e Deus está trabalhando com outros, não é essa questão não. Mas assim, baseado nesses 2 pontos anteriores, quando nós vemos sobre a compaixão, sobre fé, sobre o que nós temos nos entregado, a quem nós temos nos entregado, qual é o nosso legado, o que nós estamos deixando para as nossas gerações. Se nós estamos deixando apenas dinheiro, nós somos os mais pobres do mundo. Se nós deixamos apenas status sociais, nós apenas somos pessoas que não pensam na eternidade. O que é que nós estamos deixando? Qual é o legado para os nossos filhos? O que eu recebi da minha avó, o que você recebeu de sua avó e do seu pai que nós estamos deixando? É a grande pergunta. A primeira vez que eu estive aqui, nesta igreja, eu escutei um reverendo de Uberaba ou Uberlândia, eu esqueci até a cidade, mas não esqueci uma história que ele contou. Ele nos contava uma história de um paralítico que escutou um chamado sobre se entregar, se dar a Deus para fazer a obra de Deus. E você percebeu, fazer a obra de Deus em qualquer lugar, aonde Deus tem te colocado. E ele era paralítico e perguntou ao pregador: pastor, Deus pode usar um homem pela metade? Aí o pastor respondeu: Deus pode usar um homem que só é a metade, mas desde que esse homem se entregue todo. A minha pergunta: a quem nós temos nos entregado? Muitas pessoas falam: eu tenho outros sonhos, outras questões. Ou tem pessoas que até têm dificuldade de se entregar a Deus. Eu até imagino e penso comigo mesmo: pessoa que tem dificuldade de se entregar a Deus é porque não conhece a Deus. Porque se conhecesse Deus, não teria dificuldade de se entregar a Deus. É a verdade. Eu não vou arrodear, não vou... Se nós conhecermos quem é Deus, nós nos entregaríamos a Deus. E nós estaríamos prontos para sermos usados para Deus. Esse texto acaba, esse menino deixando com os discípulos os pãezinhos e os peixinhos. E Deus, Jesus, orou e multiplicou e alimentou as multidões. Deus quer fazer milagres, mas Deus escolheu usar a igreja, escolher um paraibano como eu, uma marcha, uma feminista de Moscou. Deus escolheu a nos usar e é um privilégio que nós temos. O Deus quer fazer milagres, trazendo a salvação. Salvação é a pessoa pegar um morto que estava morto nos seus pecados e trazer a vida. Deus quer trazer milagres para esse mundo, é ao final dessa história. E você é chamado a ter compaixão, a se ligar à fé e se entregar a Deus.
e deixar Ele fazer os milagres. Obrigado, igreja, por você estar conosco. Essa palavra é uma palavra que é para vocês, mas é antes de tudo para mim também. É uma palavra como um guia de missões que eu faço sempre para mim. Estou ligado à compaixão, estou ligado à fé, estou me entregando, estou deixando Jesus Cristo trazer os seus planos e sonhos para esse mundo. Que Deus venha fazer a sua vontade e possa nos achar instrumentos que venham glorificar o nome do Pai. Dele, por Ele, para Ele, seja todas as coisas. Amém. Que Deus abençoe. Nós estamos encerrando, nós vamos cantar apenas a primeira estrofe e o refrão do hino 288. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Que Deus continue abençoando o seu ministério, meu irmão. Com certeza Deus tem planos para essa igreja, para o Brasil, mas Deus também tem planos para a Rússia. Ainda que fechada, ainda que as circunstâncias sejam adversas, basta que o irmão e a equipe de missionários encontrem um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos e será suficiente. Vamos cantar o hino 288, a primeira estrofe e o refrão. Esta palavra, esse testemunho, o que fica para nós é que precisamos de reconciliação. Reconciliação com a mensagem da cruz, com o compromisso missionário, ó Deus, com aquilo que é o propósito para o qual o Senhor designou para a sua igreja, glorificar o teu nome através da adoração, mas através do avanço missionário. Pai, nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos que o poder está em ti, mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos use, em nome e para a glória de Jesus. Abençoe o missionário Tibério, sua esposa, seus filhos, nessa nova etapa, ó Deus, que certamente ainda está bastante nebulosa, a insegurança e todo o contexto daquele país, mas o Senhor está no governo do país mais fechado ao mais aberto, porque o Senhor é rei de todo o universo, Pai. Muito obrigado pelo chamado dele, pelo ministério dele, ó Deus, e por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre cada um de vós e sobre vós permaneça desde agora e para sempre. Amém. Graças a ti, meu Salvador. Graças, por teu precioso amor. Deus abençoe você, um bom domingo, uma boa semana a todos.